Muito bem. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que ensina, é um Deus que se revela. E Deus se revelou de formas tão maravilhosas no passado. Nós vemos que desde a criação do homem, quando Deus fez Adão e Eva, Deus falava com Adão e Eva, Deus se revelava a eles. Todos os dias, na viração da tarde, o Senhor vinha e conversava com Adão. Muito possivelmente numa teofania. Que é isso, teofania? Teofania é tomar o aspecto humano, Deus em forma humana, Deus como um anjo, como um homem em forma humana, porque diz no versículo 8 de Gênesis 3 que Adão ouviu a voz do Senhor, que o chamava andando pelo jardim. Se Deus estava andando, estava com uma forma, muito possivelmente uma forma humana para falar conosco. E Deus falou com os patriarcas, e Deus falou com os profetas, e vamos ver hoje aqui Deus falando com Moisés. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o escritor da carta aos Hebreus está nos dizendo que outrora, no passado, na antiga aliança ou na primeira aliança, ou no começo da história dos homens e da história de Israel, seu povo, Deus falava. Deus falava com o homem, Deus se manifestava, Deus se revelava. Então vemos que desde Adão o Senhor falava com Enoque. Enoque andou com Deus de tal forma que Deus o tomou para si. Como seria? Todos os dias sentavam juntos, comiam juntos, andavam juntos, subiam montanhas, andavam vales pelos caminhos, conversando como amigos. Como era o relacionamento de Deus com Enoque? Sabemos que quando nós temos um relacionamento com Deus íntimo e de perto, ai, como é gostoso, como é maravilhoso andar com Deus e ter o Senhor em nossas vidas em todos os momentos, em todos os momentos. Não apenas quando estamos orando, não apenas quando estamos lendo as Escrituras, mas assentados em casa, na mesa com a família, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a família, no trabalho, na rua. Deus conosco. O nome de Jesus, Emanuel, era Deus conosco, era Deus no meio do seu povo, Deus entre nós. Vamos ver então aqui como foi que Deus teve seu relacionamento com Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo 3, vamos ler do versículo 1 até o 6. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vamos parar aqui um pouquinho no texto. O que encantou Moisés, o que maravilhou seus olhos, foi ver aquele fogo naquela sarça, um fogo que não precisava de combustível, um fogo autoexistente, um fogo que não era da terra. Nós sabemos que todo fogo precisa de combustível. Se a gente colocar fogo num pedaço de papel, o fogo vai durar enquanto tiver papel. Aquele papel vai queimando, queimando, acabou de queimar todo o papel, o fogo se apaga. Assim é com a madeira, assim é no incêndio. O fogo apaga quando acaba
o combustível. Você liga o seu fogão a gás e você tem fogo enquanto tiver gás. Acabou o gás, o fogo se apaga. Mas aquele fogo que Moisés estava vendo, ele estava ardendo naquela sarça, estava crepitando aquele fogo. Era fogo, calor, barulho de fogo, aspecto de fogo, mas era um fogo diferente, porque a sarça não se consumia, a sarça não ardia. A sarça, você já viu uma árvore pegando fogo? Ela vai ficando preta, as folhas vão se contorcendo, vão sendo levadas pelo ar como fagulhas negras. A árvore ela vai ficando preta, ela vai se contorcendo, ela vai queimando. Mas aquela árvore, aquela sarça estava verde, ela não se queimava. Que fogo era aquele? E Moisés se aproxima. E quando ele se aproxima, olha o que acontece. Ao se aproximar, ele ouve Deus chamá-lo pelo seu nome. Diz o versículo seguinte: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Que encontro! Que encontro magnífico, maravilhoso, tremendo foi esse de Moisés com o Deus Todo-Poderoso. Deus tinha de manifestar a sua presença, porque Deus é espírito infinito, Deus é espírito pessoal, infinito, onipotente, onipresente, onisciente. Deus tem tantos atributos de perfeição. Para nós, não conseguiríamos vê-lo. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que todas as coisas que Ele criou cabem nele. E Ele é muito maior ainda. É como se fosse se você imaginar aqui uma folha de papel, é como se um triangulinho aqui de 1 centímetro coubesse toda a criação e o resto fosse Deus. Naquele triangulinho de 1 centímetro caberia todo o universo, com todas as estrelas. O Sol é uma estrela e dentro do Sol cabem 360 planetas Terra. O Sol é 360 vezes maior do que a Terra. Você já imaginou o tamanho do Sol? E existem estrelas muito maiores do que o Sol, como a estrela Antares, por exemplo, cabem quase 1000 sóis dentro de Antares. Ou estrelas tão grandes, gigantescas, não dá para imaginar. Se a Terra vira uma poeirinha perto do Sol, se o Sol vive uma poeirinha diante de uma estrela como Antares, e nós, que somos diante do universo? Poeira da poeira, não podemos nem imaginar quão pequeninos nós somos. E todo este universo cabe em Deus e sobra muito. Deus é muito, muito, muito maior, infinitamente maior do que todas as coisas que Ele criou. Então, Deus se manifestava aos homens em teofanias como anjos, como fogo. Ele se manifestou de várias maneiras. O povo podia ver a sua glória quando estava ali no deserto. Durante o dia, o Senhor ali estava numa coluna de nuvem, trazendo sombra para todo o povo, aquele arraial de 2 milhões de pessoas que estavam acampados no deserto. À noite, aquela coluna de fogo, de nuvem, se tornava uma coluna de fogo em cima do tabernáculo, trazendo calor e luz. Era Deus. Era a presença de Deus. Deus se manifestou a Moisés como fogo e disse: Moisés, Moisés,
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Ah, ninguém nunca vai descobrir onde Moisés encontrou Deus ali no Monte Horebe. Até hoje nem se sabe direito qual é o Monte Horebe. Se visita lá no Egito as colinas do Sinai, mas os próprios egípcios sabem e dizem, olha, não se tem certeza de que foi aqui. Mas pelas Escrituras sabemos que esse monte e o lugar onde Deus apareceu a Moisés foi do outro lado do Mar Vermelho, onde o povo atravessou, onde o povo parou, do lado da Arábia. Isso mesmo, está escrito em Gálatas, no capítulo 4, o Monte Horebe, o Monte de Deus, o Monte Sinai, as colinas do Sinai na Arábia, como nos diz Paulo, numa alegoria de Sara e Agar, mostrando Agar, a escrava, como o Monte Sinai, o monte da lei na Arábia. Então, Moisés, quando ouve Deus, quando Deus manda tirar as sandálias, ele tira a sandália dos seus pés, ele encobre o seu rosto, porque ele teme olhar para Deus, este grande, poderoso, majestoso Senhor e Deus. Deus fala com Moisés. Deus se apresentou como fogo, porque o fogo ilumina, o fogo traz luz. Olha, durante 5.000 anos, a iluminação da terra, a iluminação dos homens na sua casa, nos seus palácios, nas suas ruas, era o fogo. Até pouco tempo, nossos avós usavam vela, lamparina, lampião, tochas de fogo. O fogo ilumina, o fogo traz luz. A presença de Deus traz luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E ele diz que ele habitando em nós, nós seríamos a luz do mundo também. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. Deus é luz. Deus é luz. Onde Ele chega, tudo esclarece. O fogo também purifica. Sim, a presença de Deus, quando chega a nós, nos purifica, nos limpa, nos santifica. Por isso Ele disse a Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Você está diante de um Deus santo. Você já conhece Deus? Quer conhecê-lo? Quer se entregar a Ele? Vamos orar? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração e Te peço perdão, perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me. Enche-me do Teu Espírito Santo, capacita-me para viver na Tua presença, em santidade, em respeito, em amor. Ajuda-me a andar em Teus caminhos, a fazer aquilo que Te agrada, aquilo que alegra o Teu coração. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e eternamente. Amém. Amém. Senhor, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do Teu Espírito Santo, receba a Tua presença e possa andar e viver em santidade diante do Senhor para a glória do Teu nome. Abençoa cada lar, cada família representada, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.